Amigos corintianos, bem-vindo ao canal Legado da Fiel. Hoje falaremos um pouquinho do nosso primeiro santo padroeiro. Talvez muita gente não o conheça, é uma curiosidade, então eu vou passar para vocês. E antes de entrar nesse assunto, vocês se inscrevessem no canal, que vocês curtissem, dessem um like, compartilhem, comentem e não esqueçam de ativar o sininho, perfeito? Então assim, o Corinthians é conhecido como o time do Parque São Jorge, o time do Santo Guerreiro. Mas na realidade, amigos, muito antes do Parque São Jorge, já existia uma santa que pouca gente conhece e nem dentro da nossa capela aqui no Parque São Jorge existe. Aliás, seria uma boa ideia levarmos para o nosso presidente essa história para que ele pudesse entender e também, quem sabe, aumentar um pouquinho o nosso legado e o nosso conhecimento dentro do próprio clube. Quando o Corinthians foi fundado em 1910, em função da sua dificuldade em se montar um time de futebol, em ser aceito numa sociedade muito restrita, de ser um time marginalizado por ser um time de operários, um time de classe realmente inferior, Salvador Batalha, irmão do Miguel Batalha, que foi o nosso primeiro presidente, que só ficou 14 dias no cargo, ele tinha uma alfaiataria e o irmão dele, Salvador Batalha, tinha uma barbearia. E também tinha a doceria do Desidério. Ali se reuniam os rapazes que gostavam de futebol na época do Bom Retiro, que sonhavam em montar um time de futebol. Então o Salvador Batalha, ele era um cara muito, mas muito religioso. Era um católico fervoroso e tinha muita fé em Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia é a santa das causas impossíveis. Então, o que ele fazia? Nos jogos do Corinthians, nas reuniões que eram feitas, porque às vezes as discussões eram meio acaloradas, ele levava a sua imagem, colocava sobre a mesa, colocava dentro do vestiário onde o Corinthians fosse jogar naquele período, naquela época, para fazer as suas orações e pedir proteção. Pedir proteção para que aquele time continuasse lutando, continuasse jogando, que continuasse motivando as pessoas, aqueles operários, aquelas pessoas, aqueles seguidores que ele já tinha. O Corinthians já começava a ter um apelo popular muito grande na época, os comerciantes, principalmente do Bom Retiro, já movimentavam ali a sua torcida. Então o nosso primeiro santo padroeiro, de fato, é Santa Rita de Cássia. E seria até interessante levar essa ideia para o nosso presidente, quem sabe colocar aí na capela do Parque São Jorge, que foi fundada em 1967 por até então o presidente Valdir Lu, e lá fizesse parte junto com Nossa Senhora da Aparecida, que está lá, São Jorge, que está lá, a imagem de Cristo também, que está lá, Nossa Senhora de Fátima, que está lá. Acho que faria muito bem a imagem de Santa Rita de Cássia. E o Corinthians só se torna realmente time do Santo Guerreiro a partir do momento que ele compra o nosso terreno aqui em 1926, através do Ernesto Carçano, quando ele compra aqui por 750 contos de réis, dos irmãos Abdal e Salem, que eram proprietários do Sírio, o Sírio libanês, o Sírio do basquete, o Sírio que jogava futebol naquela época. Então ele comprou por 750 contos de réis aquela primeira gleba de 45 mil metros quadrados. Quem conhece o Parque São Jorge, da Alameda principal para a esquerda, onde está a fazendinha, onde está o estádio Alfredo Schulin, esse foi o primeiro espaço que o Corinthians comprou. Então a partir de 1926, o Corinthians passa a ser o time do Santo Guerreiro. Mas o São Jorge realmente ele só passa a ser invocado e aclamado a partir do momento que o Corinthians fica na fila de 54 a 77. Porque seria o santo que poderia acabar com aquela maldição, acabar com aquela longa espera, com aquela agonia e também acabar com a gozação que existia dos nossos adversários em relação a nós. Mas infelizmente naquele período era muito difícil. Nós tínhamos o Santos de Pelé, que havia surgido naquele momento, nós tínhamos a primeira academia do Palmeiras com o Chenezinho, com o Tupanzinho, com o Valdemar Filme e Valdemar Carabina, o São Paulo já saindo Zizinho, depois na montagem do Morumbi vindo Pedro Rocha, vindo Gerson, vindo Toninho dos Santos. Eram os times muito fortes, e o Corinthians realmente, apesar de montar bons times, não conseguia superá-los. Naquela época até a Portuguesa complicava a nossa vida e o Clube Atlético Juventus, o famoso moleque travesso. São Jorge ele entrava em ação direto quando nós enfrentávamos esses adversários, quando nós tínhamos dificuldades em ganhar campeonato, quando nós ficamos naquela longa fila de espera para que se quebrasse aquele jejum incômodo que nos tirava realmente o sono, nos tirava a nossa paciência. Mas isso foi fácil do passado, isso fez com que a torcida do Corinthians crescesse demais, se tornasse a fiel torcida que é hoje. Talvez tenha sido a torcida que mais cresceu na diversidade naquele período, e hoje a sua grandeza e a sua pujança está toda voltada para esse período difícil que nós passamos. E que esse santo, Santa Rita de Cássia,
e São Jorge nos trouxeram até aqui. Então, se vocês não conheciam essa história, eu gostaria muito que vocês compartilhassem com seus amigos, até as pessoas que não são corintianas, tá? Que pudessem compartilhar com elas. Se inscrevam no canal, comentem, ativem o sininho, curtam e mais uma vez um abraço a todos e muito obrigado pelo prestígio de estar novamente comigo nesse canal, Legado da Fiel. Um abraço a todos. Vamos, meu timão, não para de lutar. Aqui tem